Nada foi por acaso. Essa operação foi ensaiada por meses. As 24 horas que mudaram a Venezuela, a captura de Nicolás Maduro. O que parecia um ataque repentino foi, na verdade, o desfecho de meses de planejamento secreto, treinamentos intensos e ensaios militares rigorosos para executar uma das operações mais audaciosas da história dos Estados Unidos. Nas primeiras horas da madrugada, enquanto a maioria dos venezuelanos dormia, um evento sem precedentes estava em curso. Uma operação militar internacional planejada em sigilo absoluto colocava fim a um dos regimes mais controversos da América Latina. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado por forças dos Estados Unidos em uma ação relâmpago que durou poucos minutos, mas cujas consequências podem se estender por décadas. Em menos de 24 horas, Maduro deixou o Palácio de Miraflores, atravessou o Caribe sob custódia militar e terminou o dia preso em um centro de detenção federal em Nova York. O que aconteceu durante essas horas críticas? Como foi executada a operação? E quais são os impactos políticos, diplomáticos e históricos dessa captura? Você acompanha agora a cronologia completa de um dos episódios mais explosivos da geopolítica recente. Por volta das 2h50 da manhã, moradores de Caracas começaram a relatar algo incomum. Explosões ecoavam em diferentes pontos da capital venezuelana. Tremores eram sentidos em bairros residenciais. O som de aeronaves cortava o céu em baixa altitude. Em menos de meia hora, ao menos 7 explosões foram registradas. Partes da cidade ficaram sem energia elétrica. O trânsito foi interrompido e o clima de pânico se espalhou rapidamente. Relatos apontam que forças de defesa aérea venezuelanas tentaram reagir, mas foram neutralizadas em minutos. A população, sem informações oficiais, recorria às redes sociais para tentar entender o que estava acontecendo. Naquele momento, a Venezuela já estava sob ataque e o alvo era o próprio presidente. Poucos minutos depois, às 3 horas da manhã, tropas de elite dos Estados Unidos chegaram ao complexo onde Nicolás Maduro estava com sua esposa, Cília Flores. A operação foi conduzida pela Força Delta, uma das unidades mais secretas e letais do exército americano, especializada em capturas de alvos de alto valor. Segundo informações divulgadas posteriormente, Maduro dormia no momento da invasão. A residência, descrita por autoridades americanas como uma verdadeira fortaleza, foi tomada rapidamente. Maduro teria tentado se deslocar até uma área de segurança interna, mas foi interceptado antes de conseguir qualquer reação. A captura ocorreu sem troca prolongada de tiros. Em poucos minutos, o homem que comandava a Venezuela há mais de uma década estava algemado sob custódia estrangeira dentro do próprio país. Fontes indicam que agentes da CIA já atuavam em território venezuelano desde agosto, monitorando rotinas, deslocamentos e padrões de segurança do presidente. O plano, ensaiado por meses, havia funcionado. Às 3h20, Maduro e sua esposa foram colocados em um helicóptero militar e levados para o Mar do Caribe. O destino era o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio da Marinha dos Estados Unidos, posicionado estrategicamente na região havia meses. A retirada foi rápida, precisa e sem comunicação pública imediata. Em questão de minutos, o presidente da Venezuela já não estava mais em solo venezuelano. Enquanto isso, em Caracas, o silêncio oficial aumentava a tensão. O governo ainda não havia se pronunciado e o país mergulhava em incerteza. Às 6h21 da manhã, o mundo recebeu a confirmação oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou publicamente a captura de Nicolás Maduro. Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que a operação foi bem sucedida e que Maduro havia sido capturado e retirado do país por via aérea. A declaração caiu como uma bomba diplomática. Chefes de Estado, organismos internacionais e governos reagiram quase imediatamente. Pouco depois, a televisão estatal venezuelana classificou a ação como uma grave agressão à soberania nacional e acusou os Estados Unidos de violar a Carta das Nações Unidas. O conflito, que até então era militar, tornava-se oficialmente político e internacional. No início da tarde, às 13h23, Donald Trump divulgou a primeira imagem de Maduro preso. Na foto, o presidente venezuelano aparece algemado, com os olhos vendados e usando fones de ouvido, uma imagem que rodou o mundo em poucos minutos.
Menos de 20 minutos depois, Trump fez uma declaração ainda mais explosiva. Disse que os Estados Unidos assumiriam o controle da Venezuela temporariamente, até que uma transição considerada segura fosse possível. A fala elevou o nível da crise. Aliados históricos dos EUA demonstraram preocupação. Adversários condenaram duramente a postura americana. Na Venezuela, a reação foi imediata. Às 15 horas, a vice-presidente Delcy Rodrigues apareceu em rede nacional. Ela afirmou que Nicolás Maduro continuava sendo o presidente legítimo do país e classificou a ação americana como um sequestro. Rodrigues pediu calma à população, convocou União Nacional e anunciou a ativação de um Conselho Especial de Defesa. Poucas horas depois, a Suprema Corte venezuelana determinou que a vice-presidente assumisse interinamente o comando do país para garantir a continuidade administrativa. A Venezuela oficialmente entrava em um novo capítulo de instabilidade. Às 18h40, Nicolás Maduro desembarcou nos Estados Unidos. A aeronave militar pousou em Nova York, onde ele foi escoltado por agentes federais. Algemado, vestindo roupas cinzas, teve impressões digitais coletadas e foi fichado pela DEA. Por volta das 23 horas, Maduro foi levado ao Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, onde permanece preso. Ele deve responder a acusações de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e posse ilegal de armas. A captura de Nicolás Maduro marca um dos episódios mais raros da história recente. Um chefe de Estado em exercício detido por forças estrangeiras e levado a julgamento fora de seu país. O impacto é global. O futuro da Venezuela é incerto. E o equilíbrio político da América Latina pode nunca mais ser o mesmo. Enquanto o mundo observa, uma pergunta permanece no ar. Estamos diante do início de uma nova ordem geopolítica? Ou de uma crise ainda maior? O mundo está mudando rápido. Para não ser informado por boatos, inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe nossas análises completas, com responsabilidade e profundidade. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país, com informação rápida e objetiva. Voz masculina grave está no ar. Brasil em Foco. Informação com verdade e credibilidade. Voz masculina grave.